Ouça atentamente, porque existe algo que as pessoas raramente discutem abertamente. Uma verdade frequentemente negligenciada, mal interpretada ou até propositalmente evitada por parecer profunda demais para uma conversa honesta. Quando uma mulher avança para a vida adulta, ou quando perde alguém com quem compartilhou sua existência, muitos chegam rapidamente a conclusões equivocadas. Presume-se que algo em seu interior desapareceu, como se seus sentimentos tivessem se dissolvido, seu anseio por conexão tivesse simplesmente desvanecido e sua capacidade de sentir intimidade emocional tivesse sido totalmente ofuscada pelo tempo. Porém, a realidade é bem mais complexa que isso, porque o coração humano nunca realmente compreende a idade. Ele não conta anos, não faz distinção entre juventude e maturidade. Tudo o que ele verdadeiramente compreende são as experiências vividas, memórias acumuladas, perdas que marcaram, esperanças que floresceram e as feridas emocionais que uma pessoa silenciosamente carrega, sem que ninguém perceba. Por trás de um sorriso aparentemente tranquilo, frequentemente existe uma longa história que outros raramente conseguem compreender por completo. E naquele silêncio, ocasionalmente, um pequeno espaço permanece respirando. Um espaço que continua sentindo, ainda espera e volta a se abrir gradualmente quando a vida a coloca diante de alguém que oferece consolo. Hoje abordaremos algo que é raramente discutido publicamente. Não porque seja irrelevante, mas sim porque muitas pessoas ainda não estão prontas para escutar. Esta conversa toca em um dos aspectos mais profundos da experiência humana. A solidão emocional de uma mulher que enfrentou uma perda significativa, mas que, simultaneamente, percebe parte de si mesma, despertando lentamente para a vida novamente. Quando uma mulher nesta fase começa a sentir algo por alguém, normalmente não é facilmente aparente para quem observa de longe. Não existem gestos dramáticos e chamativos, nem confissões repentinas, nem transformações abruptas, como frequentemente as pessoas descrevem. Ao invés disso, tudo acontece de maneira muito discreta, gradual, quase despercebida, mas com uma profundidade que é desafiadora de expressar em palavras. Porque sentimentos como estes não simplesmente emergem. Eles brotam de um lugar profundamente guardado dentro dela, de um território emocional que permaneceu fechado durante muito tempo, de uma parte de si mesma que possivelmente aprendeu a permanecer quieta, a suportar e a se resguardar ao longo dos anos. Antes de explorarmos esses sinais, porém, há algo fundamental a compreender. Uma mulher assim não carrega somente aquilo que sente no presente. Ela também carrega seu passado consigo. Carrega memórias que nunca desaparecem completamente. Carrega uma perda que um dia transformou sua visão de mundo. Carrega questões que talvez nunca tenha encontrado a oportunidade de expressar a alguém. E, frequentemente, sem que os outros observem, tudo isto permanece resguardado em seu interior. Externamente, ela pode parecer resiliente. Continua vivendo, ainda sorri, ainda conversa tranquilamente, ainda mantém sua rotina diária. Porém, internamente, muitas vezes existe uma luta que ninguém testemunha. Existe um silêncio que apenas ela compreende verdadeiramente. Existem noites compridas, cheias de reflexões. Existem momentos em que sua casa parece demasiadamente silenciosa. Existem certos instantes em que aquele silêncio sente-se consideravelmente mais pesado do que habitualmente. Infelizmente, a sociedade frequentemente é demasiadamente apressada em determinar como uma pessoa deveria se sentir. Outros podem julgar que ela deveria prosseguir imediatamente, sem considerar a verdadeira extensão da jornada emocional que ela está atravessando. Algumas pessoas até presumem, ainda que inconscientemente, que após uma perda ou ao atingir certa fase da vida, a pessoa não possui mais espaço interior para experimentar conexões emocionais genuínas. Há algo primordial que muitas pessoas frequentemente negligenciam. O coração humano permanece vivo, mesmo quando a vida se transforma, mesmo conforme o tempo passa, mesmo após tantas coisas terem surgido e desaparecido. E quando o coração começa novamente a sentir algo, frequentemente não se resume apenas à atração ou conforto emocional.
Há também o medo, a incerteza, há um conflito interno que emerge gradualmente, pois acompanhando esses sentimentos vem uma multiplicidade de questões que ecoam continuamente. O que os outros pensarão? É aceitável eu desejar sentir proximidade emocional novamente? Ainda mereço abrir meu coração? Estou deixando o passado para trás verdadeiramente? Será que alguém consegue realmente me compreender agora? Vou experienciar desapontamento novamente? E sem realmente notar, em meio a todas essas questões, pequenos indícios começam silenciosamente a brotar. Indícios que não são óbvios, que não são exagerados, que nem sempre são fáceis de reconhecer, mas são tremendamente significativos. O primeiro indício frequentemente reside no seu olhar. Uma mulher que já vivenciou múltiplas experiências de vida, tipicamente não oferece sua atenção de forma negligente. Ela não abre facilmente seu espaço emocional para qualquer pessoa, porque suas experiências a instruíram a ser mais prudente, mais lenta, mais discriminatória quanto a quem ela permite se aproximar. Quando ela começa a sentir algo por alguém, frequentemente uma sutil transformação torna-se perceptível em seus olhos. Talvez ela mantenha contato visual um pouco além do que seria comum. Não é um olhar excessivamente intenso, nada particularmente evidente, mas um calor que gradualmente se edifica ali. Ocasionalmente, ela oferece um sorriso leve após olhar para você. Então, alguns momentos depois, ela se distancia. É como se duas facetas dela estivessem se movimentando em sentidos opostos. Uma faceta deseja aproximar-se, mas a outra ainda permanece receosa, ainda receando cometer um erro, ainda temerosa de expor o espaço que ela preserva tão cuidadosamente. E é justamente aqui que algo começa lentamente a se modificar. Porque os olhos raramente conseguem mascarar completamente aquilo que o coração experimenta. Uma pessoa pode ter capacidade de controlar suas palavras, pode até aparentar frieza. Porém, o sutil calor que se transparece em um olhar frequentemente comunica muito mais do que ela imagina, especialmente para alguém que há muito tempo aprendeu a guardar suas emoções internamente. Assim, o próximo indício passa a surgir em aspectos simples, que muitas vezes passam despercebidos. A maneira como ela responde às suas palavras começa a evoluir. Pequenos detalhes que anteriormente tinham pouca relevância ganham agora um peso maior. Repentinamente, ela começa a se atentar a pequenas particularidades. Você já se alimentou? Parece um pouco esgotado ou esgotada hoje? Espero que seu dia esteja sendo produtivo. Não se pressione demasiadamente. Para alguns, essas expressões podem parecer triviais. Porém, frequentemente a atenção emocional brota justamente de pequenos gestos como estes. Porque no momento em que alguém se torna emocionalmente presente em nossos pensamentos, os pequenos detalhes começam a ocupar um lugar distinto. A atenção se torna autêntica, o cuidado mais afetuoso e, imperceptivelmente, a pessoa vai encontrando um espaço emocional que previamente parecia intransponível. Às vezes, até a tonalidade da voz se transforma, ligeiramente mais delicada, um pouco mais acolhedora, mais agradável ao ouvido. Não deliberadamente, mas porque o coração frequentemente se comunica através de nuances que nem chegamos a notar. E progressivamente, ela passa a recordar-se de detalhes sobre você.